Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de uma pesquisa muito curiosa que foi feita na Câmara dos Deputados, né, sobre a idade média dos deputados. E olha só, olha que coisa impressionante, né? Como eu falei para vocês, o PT tá velho. Tá velho muito mais em termos de ideias do que em termos de idade física, mas no final das contas a coisa meio que se corresponde lá no Congresso, né? Você vê, por exemplo, o PT é um partido de quinquagenários e sexagenários, né? Enquanto o PL tem muito mais gente ali na faixa dos 20, 30 anos, 20% do PL tem menos de 40 anos, são jovens, né? Ou seja, o que a gente acaba vendo é que essa coisa, embora, eu sempre falo, o problema não é a sua idade física, o problema é a sua idade mental, a idade das ideias. É por isso que o PT está muito velho, né? Porque as ideias estão velhas. Mas até que tem uma certa comunicação quando você vê o grupo do PT, né? Olha só a pesquisa aqui. Enquanto o PT envelhece, o PL e o PSOL rejuvenesce. E é aquilo que eu falo para vocês também. Tem que prestar atenção no PSOL. O PSOL vai ser uma grande dor de cabeça nos anos que virão aí para frente. Essa notícia foi sugerida por Heitor, João Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PT envelheceu. Envelheceu no pior sentido da palavra. Envelheceu com ideias velhas, né? Mas também envelheceu fisicamente, e existe um culpado disso. O culpado disso é o Lula. Eu já falei para vocês que o Lula, por uma característica pessoal dele, e também porque a esquerda tem essa característica mesmo de criar grandes estruturas hierárquicas, né? E aí o que acontece? Para o cara que está no topo dessa estrutura, ele é sempre ameaçado por quem está embaixo. Se o cara faz questão de manter o poder de uma grande estrutura hierárquica, ele tem que afastar as pessoas mais capacitadas do topo. Você acaba tendo uma estrutura em que você tem um cara muito forte e um monte de mané embaixo dele. Ele não pode deixar as pessoas criarem luz própria, porque senão ele se torna ameaçado. Isso não é um fenômeno que acontece só com o PT, né? Aconteceu também na União Soviética, né? Era notório isso, que o Stalin se cercou de idiotas, o Putin hoje se cerca de idiotas também, e o Lula faz a exata mesma coisa, né? Olha só essa pesquisa aqui, fez a média de idade dos principais partidos da Câmara, né? Pegou só partidos que tinham uma bancada grande, porque se você pegar bancadas menores, tem partido que tem um deputado só, vai ser a idade do deputado, né? Não faz sentido isso. Então, os partidos que têm, as siglas que têm mais de 10 parlamentares na legislatura atual, são 12 partidos que têm mais do que 10 deputados, né? Então, o PT é o mais velho deles. O PT tem uma idade média de 54,5 anos, né? E, curiosamente, eles têm uma deputada muito jovem, uma deputada do Mato Grosso, que tem só 27 anos. Como é que é o nome dela? Fala o nome dela mais aqui. Aqui, essa moça aqui, ó. Camila Jara, Mato Grosso do Sul. Tomou posse aos 27 anos. É a única jovem que tem no PT. Então, na verdade, se não tivesse ela, a média de idade subiria mais um tanto aí. A média dela que está jogando a média de idade para baixo, né? Mas se você ver a idade do pessoal, é todo mundo na casa dos 50, 60 anos, no final das contas, no PT, tirando essa moça. E diga-se de passagem, essa moça, ela é do PT, ela está na bancada do PT, ela vota com o PT e coisa e tal, mas ela é daquele movimento do Lima, né? O mesmo movimento da Tabata Amaral, Renova BR, ela é do Renova BR. Então, embora ela esteja no PT, é do grupo do Lima, né? Aí aqui, os outros partidos, aí depois vem o PDT, outro da esquerda, PSDB, outro da esquerda, PSB, outro da esquerda, PSD. O PSD já não é tanto da esquerda tradicional, mas repara que vem um monte de partido da esquerda aqui, né? Justamente a esquerda velha, a esquerda do pessoal de cabeça branca, né? Aquela turma que eu já falei para vocês que estava viva já quando aconteceu a Revolução Cubana e ficou todo empolgado com Fidel Castro. Esse pessoal até hoje admira Fidel Castro, acha que o que ele fez foi legal e coisa e tal. Mesmo olhando para Cuba do jeito que está hoje, né? Vendo a desgraça que aconteceu em Cuba, eles ficam se enganando, dizendo que não, a culpa é do bloqueio econômico e não sei o que lá e coisa e tal. Essa turma, olha só, PT, PDT, PSDB e PSB. Tudo velharia comunista da época lá de 1959, coisa e tal, né? E estão envelhecidos.
estão envelhecidos e não se renovaram, né? Não abriram espaço para a juventude. Por outro lado, o PL está aqui no meio, PL, PP, republicanos, que fez a base do Bolsonaro, né, na eleição de 2022, tem a base, tem a coisa mais nova. O MDB vocês sabem como é que é, né? É uma grande mistureba de gente, né? União Brasil também uma mistureba, tem a idade ainda menor que o PL, o PP e os republicanos. E chama atenção o PSOL aqui com uma média de idade também baixa em relação às outras siglas, né? O que eu falo para vocês, a renovação do PT, que o Lula nunca deixou acontecer, porque o Lula quer se manter lá no poder, ele não quer deixar ninguém crescer em torno dele ali, acabou a esquerda renovando através do PL, né? Então é aquilo que eu sempre falo para vocês, tem que tomar muito cuidado com o PL. O PL ameaça, ele tem ideias novas, diferente do PT, que tem a mesma receita lá de 1959, 1970, 1980, é uma receita que talvez até fosse certa naquela época, eu acho que já era errado naquela época, mas você pode fazer o caso de que naquela época as pessoas ainda acreditavam que essa era um receituário adequado para o Brasil. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia as pessoas olham para os problemas que você tem, você vê as ideias que o PT coloca e fica claro para todo mundo que não é a solução, que estamos indo no lugar errado, né? Então fala, por exemplo, que o PT, quando começou, né, era conhecido por jovens lideranças. E aí é curioso, porque dá para fazer aqui quase que um paralelo com o que acontecia na União Soviética. O pessoal sempre lembrava isso, que era um grande problema as sucessões da União Soviética. Por quê? Porque como o líder, né, do partidão ficava até a morte, então acabava que toda a geração dele, quando ele chegava no final do mandato, toda a geração dele e a geração imediatamente abaixo já estavam muito velhos, né? Quando, por exemplo, o Brezhnev morreu em 82, vieram dois outros líderes que duraram pouco tempo. Por quê? Porque o pessoal tentou colocar gente do mesmo grupo, né? Pessoas que estavam naquela geração, só que aquela geração já estava velha. Aí o pessoal velhinho não aguentava, acabava morrendo também, né? Entrou o Andropov, depois o Chernenko, e aí que veio o Gorbachev, que acabou sucedendo de verdade, que acabou ficando por mais tempo, né? E vocês sabem a história, né? Acabou com a União Soviética. Então a verdade é essa, né? Ou seja, o apego ao poder acaba eliminando a renovação no partido, né? Porque o partido do PT é um partido muito centralizado. Você pode ver até a divisão com, por exemplo, o MDB, que é um partido mais descentralizado. Eu não gosto do MDB, não. O MDB me parece um partido sem ideologia, um partido puramente fisiológico hoje no Brasil, né? Mas a verdade é que o MDB tem várias lideranças em vários lugares, competindo e coisa e tal, então ele tem um perfil de se renovar mais rapidamente, por isso a média é menor, né? União Brasil, que é a união do PSL com o Democratas, né? Também tem esse perfil também de mais descentralizado, mais afastado, né? Então repara como é que o que aconteceu aqui foi isso. A esquerda nova está vindo no PSOL. Em algum momento vai haver uma ruptura. O PT vai simplesmente morrer de inanição, morrer de velhice, e o PSOL vai seguir a vida aqui, né? É uma coisa curiosa isso daqui, né? O pessoal fala aqui que o PT, por exemplo, olha só, a ala com menos de 40 anos, os vintões e os trintões, são só 13% da bancada. O pessoal com 50 anos é um terço, e os sexagenários, 30%. Tem até gente com mais de 70 anos no PT, né? E, ao contrário, se você olhar para o PL, por exemplo, né, o PL tem uma média de idade mais nova, mas 20% da bancada é 20 e 30 anos, ou seja, bem maior do que o PT, né? Uma renovação muito grande, um pessoal muito novo nisso daí, né? Ou seja, o PT está, como a gente viu, ficando velho em todos os sentidos, né? Inclusive, é até curioso o caso da moça aqui, porque ela fala exatamente isso aqui. Precisamos expandir o espaço para jovens, porque precisamos de um partido conectado com as pautas do século XXI. As demandas da década de 1980 não dialogam mais hoje. Ou seja, a moça está dando a dica para o PT, né? Mas pode ficar tranquilo, não importa ela falar. Ela já é vista com desconfiança pelo pessoal do PT, porque, de novo, né, o pessoal não quer mudança. A estrutura tende a se manter estática, né, em estruturas hierárquicas muito fortes, né? Essa mulher aqui vai acabar indo para o PSOL no final das contas, né? Enfim, e não é só aqui no Brasil que acontece esse tipo de coisa, não. Tá aqui o pessoal perguntando por que a juventude europeia está se voltando para a extrema-direita, né? E lógico, quem está escrevendo essa coluna aqui, a Laura Karpuska, é extremamente de esquerda, de extrema esquerda.
Aí ela fala que está se voltando para a direita porque são alienados, porque estão numa coisa que não se importam com os problemas do mundo. Olha a visão distorcida do pessoal, né? Não, eles estão se voltando para a direita porque perceberam que, apesar do rótulo esquerda-direita, a esquerda ser, digamos, o mais radical, que quer mais mudança, né? Originalmente era isso, a esquerda mudou com o tempo. A esquerda hoje ela é o establishment, ela é a ordem estabelecida. E o jovem, como sempre, quer desafiar a ordem estabelecida, né? É isso que os jovens fazem, eles sempre querem desafiar a ordem estabelecida. Quem desafia a ordem estabelecida hoje é a direita, e principalmente a direita e os libertários, né? O pessoal que é contra o Estado, que é Estado pequeno, Estado mínimo, ou até nenhum Estado, como nós ANCAPs. Então é isso que acontece. Ela está reclamando aqui lá da Europa nessa situação, mas olha só que ela acaba falando aqui, ó. Será que o establishment tem algo a oferecer para os desiludidos dessa geração? Ela fala que os jovens estão indo para a direita porque estão desiludidos. E ela quer que o establishment, a esquerda é o establishment, é a aristocracia atual. Ela quer que o establishment ofereça alguma coisa para essa geração. Sim, o establishment pode oferecer uma coisa para essa geração, pode morrer, pode acabar, pode se destruir. Isso vai ser o positivo para essa geração que está vindo aí, né? E tem uma outra coluna aqui que fala também sobre o reacionarismo da esquerda, né? São termos curiosos, porque sempre se viu a esquerda como o progressivismo, né, como uma novidade, como uma coisa nova que propõe mudanças na sociedade, como está aí, né? E a esquerda virou, e você pode ver isso aqui no Brasil, a defesa do establishment. Quem é que defende Alexandre de Moraes? Quem é que defende as leis aqui? Fala que não pode ter ataque à democracia, não sei o que lá. É a esquerda. A esquerda virou o establishment. É por isso que a juventude está indo para a direita. A juventude quer mudança, né? Viu que esse modelo está ultrapassado, que esse modelo está carcomido, está para cair, e a gente quer mudar, quer botar uma coisa nova no lugar, e lógico, uma coisa positiva, né? Anarcocapitalismo vem aí, né? A esquerda se transmutou no que ela odiava na direita, que é o reacionarismo. E é a mais pura verdade isso, é só você observar os discursos do pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.